poderoso Deus, poderoso Deus. Oi, eu sou o missionário David. Eu quero compartilhar com vocês mais uma porção da palavra no nosso Deus, esse Deus que é grande, esse Deus que é poderoso. Quem pôde assistir a última gravação minha vai ver um título chamado Restaurando a Vida, o primeiro passo. Eu quero continuar falando com vocês sobre restauração, sobre restaurar nossa vida, restaurar nossos sonhos, restaurar o nosso futuro. Quando eu falei na última gravação, no último vídeo que falei sobre restauração, eu falei de resgatar a nossa autoconfiança. A luta, a adversidade, os problemas, ele vem sobre a nossa vida por muitas vezes nos afastar de Deus, mas também tirar a nossa capacidade de crer que podemos vencer. Quando eu falo de autoconfiança, eu não estou falando do orgulho humano ou da capacidade humana, mas daquilo que Paulo fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Davi foi enfrentar o gigante, ele sabia o poder de Deus, mas ele também sabia que ele era capaz de fazer. É natural, quando a gente sofre uma derrota na área de nossas vidas, não querer enfrentar mais, por não acharmos que somos capazes de vencer. Por isso temos que olhar para Deus. E eu usei uma personagem na Bíblia chamada Ruth, que ela perde o seu marido e ela tem que reconstruir a sua história. E em Ruth capítulo 1, versículo 16, ela vai dizer para Noemi: o Senhor, o teu Deus é o meu Deus. Então ela começa a olhar para Deus e ela vem, e Deus traz essa autoconfiança na vida dela. Eu quero continuar falando desse assunto, restaurando a vida, de um personagem que Deus usou muito. Esse personagem é Moisés. A Bíblia diz que Deus usou ele para abrir o mar. A Bíblia diz que Deus usou ele para tirar água da rocha. A Bíblia diz que Deus usou ele para libertar o povo. Mas esse homem nem sempre foi assim. Este momento maravilhoso de Moisés foi a reconstrução da sua vida. Mas eu quero falar hoje como Deus o chamou e como ele resistiu a esse chamado. O problema, meu amado, não é que Deus não esteja oferecendo algo para nós. Muitas vezes é que nos colocamos contra e resistimos. E Moisés foi um homem que resistiu ao plano de Deus. E quando resistimos, retardamos. Ou seja, ficamos paralisados num lugar onde não avançamos, quando deveríamos já estar no tempo de avanço. Em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 10, Deus vai se manifestar a ele e vai dizer assim, ó: vai livrar o meu povo agora. Era naquele momento que Deus fala com ele e se manifesta a ele que ele deveria agir e ter uma atitude de confiança e em libertar o povo. Mas a Bíblia diz no capítulo 3 e no capítulo 4 que Moisés resiste de várias vezes, está resistindo ao plano de Deus. E a primeira vez que vamos ver a resistência de Moisés está no versículo 11, onde ele diz assim, ó: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Então ele fala para Deus: Deus, quem sou eu para apresentar a Faraó? Parece que Moisés está vendo assim, ó: Faraó tem um título maior que eu, Faraó é maior que eu. Parece que ele está se vendo menor, incapaz de realizar aquilo que Deus está oferecendo a ele. Ele está resistindo. O interessante é que ele está na presença de Deus. E por resistir a Deus, ele paralisa aquilo que ele deveria estar avançando. O que eu quero que você entenda: muitas vezes estamos paralisados porque estamos resistindo aquilo que Deus está falando. Moisés, quem não sabe a história, ele ficou 40 anos no Egito. Ele foi príncipe do Egito, mas ele cometeu um erro, ele assassinou um egípcio. Ele sai com essa mancha, ele sai com essa acusação, ele sai como um criminoso. É essa marca que ele carrega, é essa identidade que ele carrega. Ele está vendo ele próprio como ainda estivesse no Egito, e não da forma que Deus está vendo ele. Deus vê ele como um libertador, mas ele se vê ainda como uma pessoa incapaz. Ele está resistindo àquilo que Deus está oferecendo. Ainda no capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, ó: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, ele disser: ó Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, e eu lhe direi. Por que Moisés está
perguntando qual é o nome de Deus. Lembra que Moisés viveu 40 anos no Egito? E lá no Egito todo Deus tinha um nome. Então ele traz uma mentalidade. Ele traz uma mentalidade da onde ele vivia para aquele momento que ele está na presença do Senhor. Ou seja, ele resiste de que forma? Muitas pessoas, meu amado, estão na presença do Senhor, mas ainda tem uma mentalidade antiga, tem uma mentalidade do Egito, que impede eles de avançar. Moisés vai se tornar alguém muito usado por Deus, alguém que tem uma história diferente. Mas eu estou mostrando para você, meu amado, que muitas vezes a gente impede o nosso avanço porque colocamos resistência ou resistimos àquilo que Deus está oferecendo a nós. Ainda no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1, Moisés diz assim, ó, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim e não quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a vocês. O que Moisés está dizendo ali, ele está transferindo para o povo lá no Egito a sua própria incredulidade. Lembra que fazia 40 anos que Moisés estava agora em Midian? Que 40 anos eles não viam aquele povo, e ele diz assim para Deus, talvez eles não creiam. Por quê? Porque ele está transferindo o problema dele para outros. Como ele não cria, ele também achava que as pessoas também não criam. Então eu estou falando para você de uma pessoa que está na presença de Deus, que está resistindo a Deus, que Deus falou dessa maneira, vai livrar o meu povo agora, e ele não foi. Ele está retardando o tempo, ele está retardando as promessas do Senhor, ele está retardando o seu próprio avanço, porque ele está resistindo. E ainda, em Êxodo capítulo 4, versículo 10, diz assim, ó, disse porém Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Aqui eu vejo um grande problema de Moisés, outra resistência dele. No texto aqui diz assim, ó, eu nunca tive facilidade. O que ele está falando? No passado eu nunca tive facilidade. Nem no passado e nem agora. E nem agora eu também tenho facilidade. Então ele está olhando para trás na presença do Senhor. Ele olha para trás e fala assim, eu nunca tive facilidade. E agora também não tenho facilidade. E ele continua dizendo, não consigo falar bem. Ou seja, se eu não fui bom lá no passado, se eu não sou bom hoje, Senhor, eu também não vou ser bom lá no futuro. O que Deus quer trabalhar na vida de Moisés, e que Moisés está resistindo aqui, é a forma negativa de que ele vê a si mesmo. Eu não fui, eu não sou hoje, eu não serei. E Deus quer destruir essas barreiras que colocamos, que impedem o nosso avanço. Essas barreiras nos mantêm no lugar, quando deveríamos estar já avançando. Essas barreiras, ela impede o processo de crescimento na nossa vida. Deus disse, vai agora, mas ele resiste. Ainda em Êxodo capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, ó, respondeu, porém, Moisés ao Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Outra posição de Moisés aqui em resistir a Deus. Sabe o que ele fala para Deus? Envia outro. Envia outro que é mais capaz que eu. Às vezes a gente ora para Deus dar uma mudança, como este homem talvez orou. E Deus oferece essa mudança. E nós resistimos àquilo que Deus está oferecendo. E ao resistir ao que Deus está oferecendo, nós nos mantemos na mesma realidade de derrota. Mas este homem estava na presença de Deus. Deus manifestou de forma gloriosa, mas ele está resistindo, se mantendo no mesmo lugar de derrota. Chegou o teu tempo de avanço, meu amado. Chegou o teu tempo de vencer. Não coloque essas resistências. Destrua neste dia, ouvindo este vídeo, pela fé. Invoque o nome do Senhor, para que Ele destrua todo tipo de resistência que pode haver em você. Foi Moisés que retardou o avanço dele. Foi Moisés que impediu de dar sequência ao plano, por um momento, mas Deus, meu amado, que é misericordioso, que está trabalhando na minha vida, na sua vida, para desconstruir esses tipos de fortaleza, que nos faz resistir ao Senhor, Ele vai operar na sua vida. As lutas, elas vêm, muitas vezes, a dor, ela vem, para endurecer o nosso coração, e resistir àquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas neste momento eu quero fazer uma oração,
que Deus vai quebrar toda essa resistência e você vai avançar na sua vida, vai avançar no seu relacionamento, vai avançar na sua família, porque Deus te ama. Eu quero orar neste momento. Pai, todas as pessoas que neste momento se encontram, Pai, resistindo por algum sentimento do passado, Senhor, venha curar essas vidas, venha desconstruir essa fortaleza, venha abençoar essas vidas de forma poderosa, Senhor, por meio do Teu poder. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus.